Tá valendo? Tá valendo já? Tá valendo. Você acredita nessa história do homem que foi à Lua, Gilmar? Olha, tem muita gente que não. Não, mas eu acho isso uma bobagem. Uma bobagem que foi o Stanley Kubrick que gravou aquele negócio. Lá foi feito em Hollywood. Tem até a foto dele lá no estúdio. Então, fizeram 2001 Odisseia no Espaço e depois fizeram esse negócio. Foi pra treinar o negócio. Aproveitaram cenas, então, pra fazer a forja. Exato, foi isso aí. Começando mais um Fake Nós. Sejam muito bem-vindos. E hoje a gente vai falar sobre o homem ter ido ou não à Lua. Quem começou com essa lenda de que o homem não foi à Lua foi um escritor chamado Bill Kaelin. Ele escreveu um livro chamado We Never Went to the Moon, ou seja, nós nunca fomos à Lua. 1976. 1976. Esse camarada, ele era da Marinha, não manjava patavina de foguetes, mas mesmo assim ele liderou uma fábrica de foguetes do Saturn V, que foram dos foguetes lá que ajudaram, né, o homem ir à Lua. No começo dos anos 1980, uma sociedade chamada, adivinhe, Sociedade da Terra Plana. Eles são antigos. Essa sociedade começou a espalhar que o homem não tinha ido à Lua e que o Stanley Kubrick tinha se unido lá à NASA para criar filmes mostrando que eles teriam ido lá na Lua mesmo para tentar ganhar na corrida espacial contra a União Soviética. Na época era o bloco soviético lá e eles estavam naquela corrida espacial. Poucos anos antes o Yuri Gagarin tinha sido o primeiro ser humano em órbita, né? E até ele falou que a Terra é azul e tal. E aí, para não perder a corrida espacial, os Estados Unidos falaram, o que a gente tem de bom? A gente tem bom é Hollywood. Então, vamos lá, a gente faz um cenário aqui e a gente consegue fazer com que os soviéticos acreditem que a gente foi à Lua. São várias teorias que circulam na internet falando que o homem não foi à Lua e algumas hipóteses aqui que a gente vai tentar explicar o que é verdade e o que é mentira. Exemplo, quando o Neil Armstrong colocou lá a bandeira no chão lá da Lua, lá da suposta Lua, a bandeira tremeu. Como é que vai tremer se não tem ar na Lua? Essa é uma das grandes evidências que cai por lua, digamos assim, que é o seguinte, como a gente pode ver nessa foto aqui, ó, a bandeira, ela tem uma haste em cima e do lado. Porque senão, né, como não tem vento, a bandeira ia ficar broxa, assim, né, ia ficar pra baixo. E como lá não tem atmosfera, qualquer balancinho que você der nela, ela fica balançando enquanto não tiver nada que pare. Não tem atrito, bandeira, né? Como não tem Exatamente. atrito, só o fato do astronauta ter balançado a bandeira na hora de fixar fez com que ela ficasse lá balançando para sempre. Mas tem uma coisa que eu tô aqui pensando. As sombras daquelas fotos que eles tiraram na Lua tem várias direções, tem várias luzes lá. A verdade é o seguinte, as pessoas esquecem que a Lua reflete a luz também. Tanto é que a Lua não tem luz própria e quando é de noite a gente enxerga a Lua lá. Por quê? Porque ela reflete a luz do Sol que bate nela e volta para cá. Isso é chamado de efeito albedo. Por quê? Porque a superfície da Lua, ela é clara e, portanto, ela consegue refletir. A mesma coisa que acontece aqui na Terra com as calotas polares. E o efeito albedo da Lua é em torno de 7% de reflexão. Então, chega bastante luz aqui na Terra, por isso que a gente enxerga a Lua. E isso não seria diferente com os astronautas lá na Lua. Como você tem muito reflexo do próprio chão da Lua, algumas sombras não ficam tão escuras. Você tem a superfície irregular da Lua, que faz com que algumas sombras, na verdade, pareçam que estão inclinadas, mas na verdade é porque elas não estão sendo projetadas pela superfície que a gente acha que estão sendo, né? Porque você tem ali uns caroços ali do outro lado e tal. Já que você é espertão, então explica, por que não levantou poeira? Poeira! O que empurra a poeira quando você pisa nela ou quando cai alguma coisa é o ar que é empurrado. Se não tem ar, não levanta poeira. E por que não tem estrelas nas fotos dos astronautas que eles tiraram lá na Lua? Essa também é uma boa pergunta e é um argumento que o pessoal usa. Se você ver as fotos lá da Lua, né, tá vendo aquela foto ali, ó, não tem estrelinha nenhuma. Quando você coloca uma foto aqui para você tirar dos astronautas, você precisa regular a câmera para uma determinada abertura. Eles estavam focando no astronauta e no módulo lunar, na bandeira, que tal. Era o que importava, né? Exato. E o que acontece? Eles têm a roupa muito branca. Então, para você regular a abertura daquilo, o fundo não aparece. Qualquer pessoa aí que manja de fotografia sabe que é exatamente isso que acontece. Você acaba perdendo focos de iluminação mais fraquinhos quando você foca num ponto muito claro, né? Ou que ofusque muito a imagem. Mas, ó, só tem um vídeo comprovando que o homem foi pra Lua. Só tem um vídeo, aquele vídeo lá que tá lá. Aquilo lá, o Kubrick. Feio, o Kubrick. Não, isso é uma fake news
antiga, uma old news, old fake, como é que fala? Fake old. Fake old. Existem várias provas de que o homem foi na Lua. Inclusive, a gente tem espelhos que foram deixados lá no solo lunar, que daqui da Terra, os observatórios conseguem enviar um feixe de laser até esses espelhos. O laser bate lá e volta, e a gente consegue medir com exatidão a distância entre a Terra e a Lua. Exatamente. E o legal é isso, é que qualquer observatório pode fazer isso daí em qualquer lugar do mundo. Então não é uma exclusividade da NASA, não sei o quê. Você pode ter um observatório aqui no Brasil, se ele tiver o equipamento necessário, manda o laser, volta, calcula a distância. Além desse vídeo que circula muito aí na internet, a gente tem milhares de fotos e registros de que o homem foi à Lua mesmo. Além de cerca de 380 quilos de amostras de rocha lunar que estão disponíveis em universidades, museus, enfim, em vários lugares do mundo que você pode conferir, né? E tem um detalhe que o pessoal esquece bastante também, que a primeira expedição tripulada para a Lua foi em 69, mas depois dela teve mais 5. Foi o Neil Armstrong, o Buzz Aldrin, que ainda faz palestra sobre o projeto Apollo e etc. O Michael Collins foi o único que foi até lá, chegou na Lua e não pôde descer da nave. Ele deve ter ficado chateado, mas ele pelo menos pôde falar que ficou suave na nave. Puxa vida, que incrível, Gilmar. Demorou pra falar isso? Quem chamou você aqui? O projeto total da Apollo girou em 136 bilhões de dólares e contou com 400 mil pessoas. Imagina, para você manter esse povo todo de boca fechada é muito difícil. Então, se isso fosse uma farsa, como muita gente alega, alguém já teria dado com a língua dos dentes, né? E além do que, você também tem que levar em conta que os soviéticos seriam muito burros, né? Pra se deixar cair numa coisa tão simples, né? Se fosse uma filmagem em Hollywood, imagina, tinha espião em tudo quanto era lado, né? Os caras estavam naquela corrida espacial maluca, estavam fazendo as coisas, mas você acha que os russos iam simplesmente aceitar isso daí e falar, é verdade, tem razão, eles foram pra Lua? É subestimar muito a inteligência dos soviéticos, né? Mas é que depois da década de 70, ninguém nunca mais voltou na Lua. Isso é verdade, ninguém mais voltou na Lua depois disso. Só que a questão é, vai fazer o que lá? Tem nada pra fazer lá. Então. Talvez até 10 pra fazer, mas só que a gente tem que lembrar que o contexto era da Guerra Fria. Era bem pra mostrar o poderio econômico, militar, tecnológico e tudo mais das duas megapotências. Depois que acabou a Guerra Fria, meio que você não precisa ficar brigando tanto assim, né? Então o homem chegar na Lua não era só o homem chegar lá, pisar na Lua, lero-lero. Tipo, tinha a ver também com só se eu consigo mandar um homem pra Lua, eu consigo mandar um míssil balístico na sua casa. E além do que, hoje eles estão usando muito mais sondas robóticas, que sai muito mais barato, é menos arriscado, não mata ninguém, e você consegue coletar hoje com a tecnologia todas as informações que você precisa sem ter que levar um coitado lá que chega lá e tem que ficar fazendo tudo na mão. Concluindo, hoje o pessoal que mais desmente essa ideia de que o homem não foi à Lua, que mais desmente essa teoria da conspiração, curiosamente são os republicanos, que no contexto americano atual são os que mais inventam a teoria da conspiração. E o motivo não é porque eles apoiam a ciência, alguma coisa assim, é muito interessante, porque o presidente dos Estados Unidos, na época que mandaram o homem para a Lua, na primeira vez, em 69, era o Nixon. E o Nixon era republicano. Assumir que o Nixon teria feito uma fraude dessa seria admitir que ele não era uma boa pessoa. Então o pessoal se esforça para desmentir essa teoria da conspiração e eles afirmam que sim, o homem foi à Lua porque o Nixon era demais. Resumindo, o homem foi à Lua sim, e quem não acredita nisso desconhece as leis da física e da história, né? Principalmente esse contexto aí do século XX, aí da Guerra Fria e tal. Muito obrigado por você que assistiu até aqui, que aguentou a gente aqui com essas piadinhas horríveis do Gilmar, mas não se preocupe porque eu vou superá-lo ainda. E se inscreva no canal do Move, né? Canal novo aqui, que está aqui com uma programação muito legal. E a gente toda semana aqui também. Com o Fake em Nós. É isso aí. Abraço pra vocês. Uau.